Quem sou eu na fila do pão para falar qualquer coisa para você de como tem que ser a sua vida, que você tem que fazer isso ou deixar de fazer aquilo? Pessoal, eu tenho compartilhado aí cada vez mais da minha vida, quero levar um pouco aí do que acontece, do que eu estou vivendo, que para mim está sendo muito bom e para, né, lógico, assim, levar um pouco aí dessa alegria, dessa prosperidade que tem acontecido em todas as áreas da minha vida. Mas não quero jamais que isso seja como algo, não, tem que ser assim, tipo, ou como se eu tivesse, né, colocando ali um estilo de vida. Não, são minhas escolhas, é o jeito que eu quero viver e ponto. Eu até estava comentando com um primo meu. Por exemplo, né, eu sou igual aquele chocolate, não tenho o Kit Kat, eu sou um Fit Fat, né? Durante a semana sou bastante fit e depois dou umas escorregadas, então, enfim, mas eu gosto disso, sabe? É bom viver assim, é bom viver, né, contente, não se privar de tudo, né? Afinal, eu acredito nisso, afinal, eu acredito que a gente está aqui para aproveitar, lógico. Alguns limites vão me ajudar, né, a atingir alguns objetivos, né, mas também não precisa ser tão duro consigo mesmo, não é mesmo? E assim, eu gostaria de compartilhar algumas coisas aí que para mim fizeram, sabe, uma grande diferença. Por exemplo, muitas vezes, isso desde pequeno, as pessoas elas sempre vêm me dizendo que eu sou muito sortudo, que às vezes alguma coisa dá muito certo. Não, mas é porque você nasceu com a bunda virada para a lua. E uma coisa assim, por exemplo, muitas vezes eu ia bem na escola e era porque eu estudava mais do que os outros? Não. E aí que tá, muita gente fala que para você conquistar qualquer coisa você tem que ter um trabalho muito duro, né? Que você tem que se esforçar muito. E desde pequeno, desde novo, eu percebi que eu conquistava as coisas sem precisar muitas vezes fazer o esforço que as outras pessoas faziam. Mas isso também tinha suas consequências, porque a disciplina ela é muito boa. Você ter essa disciplina de fazer as coisas é muito bom. E isso, enfim, posso comentar depois em outros vídeos, enfim. Mas eu acredito que o fundamental não é só isso. E é uma das coisas que eu estava percebendo, né? Que a sorte em si, tem gente que acredita em Deus e vai falar, não é sorte, é Deus. E realmente, né? Ou quem acredita em outras coisas, não acredita em Deus, mas acredita no universo, acredita, né? Enfim, são várias denominações para dizer a mesma coisa que, por exemplo, vou dizer que é física quântica. Eu estudei física e as conclusões que se tiram da física quântica, vamos dizer assim, não são apropriadas, né? Não são válidas, né? Tirar aquele tipo de conclusões. Mas a mesma coisa de Deus, né? Quando você começa a entrar no âmbito de religião, você começa a falar sobre tudo isso, essas coisas das possibilidades de tudo ser possível para aquele que crê, realmente são coisas que não se encaixam nos limites da ciência. Inclusive a própria ciência, né, teve um cientista, não vou me lembrar o nome dele agora, mas que provou matematicamente que nós nunca vamos conseguir explicar tudo através da ciência. Então ela tem os seus limites e tem coisas às vezes que a gente aprende e coloca em prática e funcionam. E uma das coisas, por exemplo, assim, para quem são cientistas, que eu sei que tem cientistas aí que me acompanham também, é que para você fazer com que aconteça qualquer reação química ou qualquer coisa na ciência, você precisa de certas condições, você precisa de criar algumas condições. Para isso, você vai começando isolando fatores e entendendo como funciona tudo isso. Da mesma maneira, a gente pode fazer isso. E tem algumas leis, algumas coisas que a gente percebe que funcionam, que talvez sejam difíceis hoje de provar com o que a gente tem. E que pode ser que na hora que você coloque tudo isso sob observação, isso mude. E aí você não consegue provar. Porque é a mesma coisa com uma pessoa. Quando eu chego para qualquer pessoa
e falo alguma coisa ou faço alguma pergunta, eu estou mudando aquela pessoa. E às vezes eu não vou conseguir medir o que era antes. Por isso que é tão difícil às vezes fazer pesquisas com pessoas. Não sei se eu estou sendo claro, acho que eu estou divagando bastante, mas tudo bem. Eu quero fazer um canal aqui mais aberto para falar algumas coisas que eu penso que podem ser complexas, e se as pessoas realmente não entenderem, ficarem com alguma dúvida, alguma coisa, por favor, me falem, tá? E a nossa mente subconsciente, ela tem algumas leis. A nossa mente, assim como o nosso universo, ele tem leis, a nossa mente também tem. E a partir do momento que você começa a entender mais sobre isso, as coisas acontecem. E o que eu tinha, que as pessoas diziam para mim que era sorte, na verdade é porque sem querer, muitas vezes sem querer, eu acabava fazendo uso dessa mente. Só que recentemente eu aprendi uma coisa, que esse era o ponto, justamente porque de alguma forma, de alguma certa maneira, eu conseguia comunicar isso para minha mente subconsciente. Eu aprendi um negócio. Quando Jesus curava alguém, ele falava assim: não foi eu que te curei, foi a sua fé que te curou. Por quê? Porque você tem uma mente subconsciente, né? Uma mente que comanda todo o seu corpo, que faz o seu coração bater, que faz você enxergar, sem que você precise pensar nessas coisas. E essa mente que comanda o nosso corpo. E quando ele curava, que ele falava sua fé te curou, ele chamava essa mente e fazia com que ela agisse sobre a pessoa. Só que a partir do momento que se a pessoa tivesse dúvida, isso tudo poderia cair por água abaixo. Então por isso que ele blindava as pessoas a respeito disso, né? E fazia com que ele chamava a cooperação da mente subconsciente. Então basicamente é o seguinte: nada pode agir sobre você se você não permitir. E assim também é em relação a Deus, ao universo, a esse algo maior que existe sobre nós. Se você não permitir que isso aconteça, não vai acontecer. E é por isso que as pessoas falavam que eu tinha sorte, mas na verdade era simplesmente porque eu me soltava, eu deixava isso acontecer. Eu pensava naquilo que poderia acontecer, que era algo absurdo. Por exemplo, eu falava para o pessoal: eu vou ganhar isso aqui num bingo, ou eu vou ganhar em tal coisa, eu vou ganhar, ganhei um título de capitalização, 8 mil reais, entende? Eu falei que ia ganhar e ganhei. E aí, assim, coisas absurdas, né? E sem esforço, como eu estou dizendo. Então, e a coisa acontece, a coisa é real, você sabe que acontece, você viveu isso, então não tem como, você contestar, sabe? Então, só que acontece o seguinte, é Deus. Deus já te deu isso, já te deu. Só que se você não permitir, muitas vezes ele te fala algumas coisas, o universo, o que seja tudo isso, e a sua mente, ela não permite com que isso aconteça. E aí que tá, é a comunicação, como você vai comunicar isso para sua mente subconsciente, que vai fazer com que isso aconteça ou não. E no momento que você tenta forçar, e é por isso que às vezes as coisas não aconteciam para mim, né? Porque daí eu tentava forçar. Muitas vezes eu falava essas coisas com certeza, com convicção, com as condições adequadas, como eu falei. Tudo que você vai fazer acontecer precisa de condições adequadas, e tem algumas condições. E aí eu conseguia passar, comunicar. Em outras vezes eu não utilizava essas condições e muitas vezes tentava forçar. E é isso que acontece às vezes com as pessoas que se esforçam e não conseguem os resultados, porque elas tentam forçar. E a mente subconsciente, ela não responde à força. Inclusive às vezes ela pode fazer o contrário, né? Justamente. Então você precisa aprender a utilizar esse poder. Mas que ele existe. Assim como garanto que a maioria das pessoas não sabem como funcionam os celulares, como funcionam esses equipamentos que nós utilizamos. Eu estou gravando um vídeo agora, eu não sei como funciona tudo por dentro ali, mas eu estou usando. Você também pode utilizar a sua mente, e aprendendo a utilizar isso, você pode ter certeza que toda a sua vida os resultados vão mudar. O trabalho, relacionamentos, financeiro, tudo. Vai mudar da noite para o dia, da água para o vinho. É muito rápido, é na hora. E de repente, por mais que você veja fora, a sua realidade continua a mesma, mas
algo aqui dentro já está totalmente diferente e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Abraço, pessoal, até mais. Espero que tenham gostado e compartilhem isso, né? E se vocês acharam que não tem nada a ver ou se ficou alguma dúvida, se eu não fui claro, qualquer coisa, por favor, deixem nos comentários abaixo. Grande abraço e até mais.